Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fluminense de Fernando Diniz amassa o Olímpia do Paraguai e conquista uma boa vantagem para decidir a vaga lá no Paraguai. A gente teve o cano decisivo e uma escalação ousada. Muitos jogadores atuaram bem e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Fernando Diniz é muito maluco, cara, mas eu entendi o que ele quis fazer. Fluminense e Olímpia começaram a decidir uma vaga na semifinal da Libertadores, dois times que estão no caminho do Internacional e do Bolívar, né? O Inter já conquistou uma boa vantagem também, vencendo por 1-0 na altitude, vai decidir no Beira-Rio e avançando vai pegar Fluminense ou Olímpia. Por enquanto, clube brasileiro. Teríamos uma semifinal brasileira entre Inter e Fluminense. Ainda tem o jogo da volta, ou os jogos da volta, na semana que vem. Mas é fato que o Fluminense construiu uma boa vantagem. O Olímpia no Paraguai é muito perigoso, né? Haja vista o que aconteceu com o Flamengo, mais por deméritos do Flamengo do que por méritos do Olímpia. Mas de que forma o Fluminense conseguiu vencer e construir essa vantagem no Maracanã? De uma forma muito inteligente do senhor Fernando Diniz, também técnico da seleção brasileira. Como o Olímpia ele se defende numa linha de 5 com 3 zagueiros e faz aquela retranca absurda, né, estratosférica, impedindo que as equipes tenham mais facilidade para chegar ao ataque, o que o Diniz tentou fazer para furar essa retranca? Ele simplesmente escalou, teoricamente, um 4-2-4, com Paulo Henrique Ganso de volante junto do André, uma linha de 4 com Samuel Xavier, Felipe Melo e Nino e o Diogo Barbosa na esquerda. E aí, a partir dos dois volantes, né, do Ganso e do André, 4 atacantes com Keno pelo lado esquerdo, Arias pelo lado direito e por dentro o John Kennedy, que também é um centroavante, com o Herman Cano. Só que o Kennedy, ele às vezes atuava como um segundo atacante, às vezes ele se aproximava do Cano, e o Keno e o Arias muitas vezes trocavam de posição. Eu vi o Keno fazer, aliás, o Keno fez um jogaço espetacular, bem do jeito que a gente conheceu o Keno, né? Do 1 contra 1, da velocidade, buscando o jogo, centralizando, né? Cortando da ponta pro centro. Muitas vezes ele caiu pelo lado direito também para fazer jogadas, dependendo da movimentação, e isso confundiu a marcação do Olímpia, porque quando eles perceberam, eles tinham 4 atacantes dentro da área e o jogo abria com esses pontas e, ao mesmo tempo, esses dois meio-campistas chegavam por dentro. O Olímpia até, quando pegava a bola, tentava fazer um contra-ataque para buscar os espaços do Fluminense, só que o Flu matava a jogada já no campo ofensivo, que é a estratégia para impedir que o Olímpia tivesse mais, né, qualidade ou mais possibilidade de chegar ao ataque. Então, assim, o Fluminense empurrou o Olímpia para o seu campo e amassou a equipe paraguaia. Foram 70% de posse de bola no jogo inteiro, só para vocês terem uma ideia. O 2-0 ficou barato até. O Fluminense construiu, mas assim, especialmente no segundo tempo, nos minutos finais, quando realmente queria aumentar a vantagem, quase saiu o terceiro gol, Mas o 2-0 eu acho que é um resultado até bem interessante. Dessa forma, o Fluminense martelou, porque também nada adianta quando você utiliza essa pressão, essa blitz e não resulta em gol. Porque aí isso vai fortalecendo também o adversário, né? Então você precisa também, obviamente, né, ter o objetivo final. Tem um outro detalhe da questão tática, é que o Diogo Barbosa, que eu sempre fui muito crítico dele no Grêmio, né? Mas ele é um jogador mais agudo. E ele também funciona como um jogador mais aberto, ofensivo pelo lado esquerdo, porque aí o Samuel Xavier fica mais fazendo praticamente uma linha de 3, né, com o Nino e o Felipe Melo, mas o Samuel também vai, só que quem vai mais é o Diogo, e aí com isso ele coloca mais um jogador, então ele fica às vezes com uma linha de 5 no ataque, pressionando uma linha de 5 defensiva do Olímpia, e assim ele vai encontrando opções para poder infiltrar. Impressionante o trabalho que fez o Fernando Diniz nessa partida. E aí numa dessas jogadas, o volante André, que é um monstro de jogador, recebe uma bola do Cano, bate de fora da área, ela desvia e mata o goleiro. 1-0 para o Fluminense, o André não marcava, tinha 1 ano com a camisa do Fluminense, justamente numa semana em que ele foi sondado, em que ele teve propostas da Europa, especialmente do Liverpool da Inglaterra, na casa dos 30 milhões de euros,
e o Fluminense decidiu ficar com ele porque pretende, né, ganhar uma Libertadores, é o grande objetivo, e com isso ele se valorizaria ainda mais, né? Além de pegar agora a seleção brasileira e tudo mais, o Fluminense está pensando lá na frente. O próprio André entendeu o momento e disse que está focado aqui, vai ficar. Ele é um jogadoraço e vai ser negociado, né? Vai ser vendido e por um baita valor. Só que ousado, né, o Fluminense, né, recusar uma proposta de 30 milhões de euros por um volante. Só que a gente sabe a capacidade que ele tem, né? Impressionante. E aí o Fluminense faz 1-0 com o André, que também fez o seu jogo de número 150 com a camisa do Flu. Olha que história bonita, né? O menino de Xerém aí, que chegou aos 9 anos no clube e hoje está vivendo esse grande momento aí, o André. Vem o segundo tempo, e aí no comecinho do segundo tempo, em mais uma jogada do Keno pelo lado esquerdo, Keno, o Keno pelo lado esquerdo, a bola vai para a área, o John Kennedy tenta uma bicicleta, o cara afasta, vem uma bola rebatida de novo, e aí o Cano, centroavante como faz uma parede e não deixa a bola cair. E até achei que o Keno, pelo menos no visual, parecia impedido na checagem do gol. Mas eles traçaram as linhas e acabaram validando o gol do Cano, e com isso 2-0 Fluminense. Depois, como eu disse, o Fluminense teve outras chances, mas ficou no 2. Achei um ótimo resultado. Poderia ter sido mais? Poderia, mas eu acho que é uma vantagem interessante, significativa, para que o Fluminense defenda essa vantagem e ainda assim, obviamente, né, por que não se abstenha de atacar lá no Paraguai, porque é um time perigoso, né? O Olímpia saiu atrás do Flamengo e virou para 3-1, porque já tinha tomado 1 no Rio de Janeiro e conseguiu a sua classificação. Então, todo cuidado. O Fernando Diniz provavelmente assistiu muitos vídeos desse Olímpia, muitas vezes esse jogo do Olímpia contra o Flamengo, para não cometer o mesmo erro cometido pelo rubro-negro, para que o Fluminense esteja numa semifinal de Libertadores. É uma grande campanha, é uma postura muito interessante, o jeito que o Fluminense jogou nesse jogo me chamou a atenção, porque ele foi estratégico, ele foi de muita intensidade e recomposição. Porque quando você escala um time assim, quando você perde a bola, você precisa de muita disciplina para recompor. E esses jogadores são assim, né? Inclusive Paulo Henrique Ganso, que joga, às vezes, buscando a bola no pé do zagueiro para poder armar o jogo dentro da sua genialidade, com o André indo e vindo, e depois a gente até teve algumas trocas, né? O Guga entrou no lugar do Samuel Xavier, o Martinelli no Felipe Melo, o Alexander voltando no lugar do Ganso, né, nos minutos finais, e o Léo Fernandes no lugar do Arias. E ainda teve o Lelê na vaga do John Kennedy. Aliás, falando do John Kennedy, o Diniz teve que dar uma segurada nele ali, porque ele, né, foi pro confronto e tudo mais, por pouco não foi expulso. E aí o Diniz até substituiu ele na sequência, porque percebeu que o moleque estava esquentado. Ele até dá uma bronca, né? Tira o moleque do bolo e tal, porque ele ficou pistola lá com uma chegadinha, empurrou o cara, mandou o cara longe, aquela coisa toda. E você precisa ter cabeça fria nesse momento, né? Porque é tudo que eles querem, né? Estão perdendo por 2-0, daqui a pouco vão provocar uma expulsão para, né, prejudicar para o jogo da volta, vão fazer um caldeirão lá no Paraguai, a gente sabe como é que funciona, então não tem nada a ganhar o Fluminense com isso. Fernando Diniz, hein? Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, fazendo esse Fluminense encantar e quem sabe, né? Quem sabe? A gente está caminhando aí para mais uma final brasileira, será? E aí ela pode ser Fluminense e Palmeiras, ela pode ser Inter e Palmeiras, ela pode ser provavelmente o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras vai pegar um dos argentinos na semi também, ou Boca ou Racing. Tem muita coisa para acontecer nessa Libertadores ainda e eu quero ouvir vocês. Até onde esse Fluminense pode ir? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!